Contágio retrata um mundo destruído não apenas por um vírus, mas por todo o conjunto de consequências que o acompanham. Desordem, colapso social, paranoia, dificuldades que surgem durante a busca por uma cura, indivíduos que veem no caos a oportunidade de se recusarem a seguir regras a fim de protegerem os próprios interesses e, principalmente, a desinformação. O vírus fictício eventualmente ganha o nome de MEV1 e passa a ser monitorado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde, que tentam impedir o surto e conter o crescente medo e desconfiança da população. O filme começa já no dia 2, e nos primeiros minutos acompanhamos Beth Emhoff, que mais tarde descobrimos ser a paciente zero, sentada em um bar de um aeroporto, suando levemente. Enquanto conversa distraída ao telefone com o que parece ser seu amante, o diretor faz questão de mostrar elementos que a personagem tem contato ou que estão próximos a ela, como uma tigela com amendoins, o cartão de crédito que ela entrega à atendente e os toques que a funcionária dá na tela de pagamento. Essa escolha de enquadramento é repetida várias vezes durante o longa, inclusive após Beth chegar de viagem e abraçar seu filho, um gesto de carinho e amor, mas que acaba selando o destino fatal do garoto. Mais tarde, quando precisa ir embora mais cedo da escola por estar passando mal, a câmera que acompanha a criança enquanto ela tosse na mão passa a destacar a maçaneta da porta quando ela abre. Essas cenas são importantes porque, ainda que seja intuitivo entender o propósito delas, fazem o espectador relacionar esses contatos comuns do dia a dia com a explicação da doutora Erin Mears sobre fomites, que, para quem não está familiarizado com a epidemiologia, é uma palavra pouco ouvida no cotidiano. O termo refere-se a qualquer objeto ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos, de um indivíduo para outro. No caso do vírus do filme, tudo indica que ele se espalha principalmente através da tosse, sendo que as partículas liberadas podem pousar em superfícies como papéis, canetas, suportes de ônibus e botões de elevador, que espalham o vírus quando as pessoas que encostaram suas mãos nessas áreas infectadas tocam seus rostos, uma prática que normalmente se repete centenas de vezes durante o dia. Por isso é de extrema importância a higienização das mãos e a conscientização sobre o risco de contágio, a fim de garantir que as pessoas tomem medidas para evitar a transmissão a outros indivíduos. A doutora ainda apresenta o conceito do número básico de reprodução, ou R0, que se refere a quantas pessoas cada portador do vírus provavelmente vai infectar. Ou seja, é um valor que quantifica o potencial de transmissão de uma doença. Com esse indicador, é possível trabalhar para impedir a propagação do patógeno, conseguir determinar sua contagiosidade, se pessoas sem sintomas podem infectar outras pessoas e quem exatamente é suscetível. A proposta de contágio é abertamente ser um retrato mais fiel possível ao que aconteceria na realidade. Ainda que tome certas liberdades necessárias a fim de teatralizar e gerar conflitos dramáticos, a ideia era focar no surgimento de uma pandemia e como as autoridades responsáveis por contê-la se comportariam. Por mais que o longa tivesse o potencial para se transformar em uma obra pós-apocalíptica, com a humanidade lutando para não ser extinta, o cineasta se mantém devoto à sua abordagem realista. Por isso o filme dedica algumas cenas para expor o comportamento irracional e selvagem que muitas pessoas adotam por causa da paranoia. E não só isso, evidencia como o ser humano, em situações extremas, alcança o auge de seu egoísmo, revelado até em atitudes contraditórias, como procurar substâncias que prometem mantê-lo saudável, mas sem se preocupar em tapar a boca quando tosse, por exemplo, a fim de evitar que o vírus se espalhe, caso seja portador dele. E quando estocar o máximo de comida e mantimentos não é mais possível, porque outros fizeram isso antes, as pessoas partem para a violência, invadindo mercados, lojas e até residências, com todo tipo de arma, para a tomarem à força. Isto é, o mais interessante de contágio não é o vírus MEV1 em si ou a sua origem, mas a reação da população mundial. Devido à falta de conhecimento a respeito da doença, que acarreta um número alto de mortes durante sua propagação, o medo e as teorias da conspiração conseguem um ambiente propício para se proliferarem, dando espaço para um vírus ainda mais contagioso e perigoso tomar conta: a desinformação. Alan Crumwood, que se apresenta como um jornalista não tradicional, é um blogueiro antiético, que divulga para o seu vasto público, cerca de 12 milhões de fãs, diversas teorias infundadas sobre o MEV1, como a ideia de que ele foi geneticamente modificado ou que seria uma arma biológica. O personagem chega a fingir os sintomas da doença para vender a solução, Forsythia, mas o que os seus fiéis seguidores não sabiam é que ele comprou muitas ações da empresa que transformou a Forsythia em um produto farmacêutico.
Ou seja, ele fica rico mentindo para as pessoas ao redor do mundo sobre uma falsa cura, estimulando motins em várias farmácias dos Estados Unidos por tê-las infectado com o medo, provocando desconfiança e revolta contra as autoridades, aqueles que deveriam cuidar da população. Quando vai à televisão nacional confrontar Alice Tiver, Crummered sugere que a verdade está sendo escondida do cidadão comum. Tiver contra-argumenta dizendo que para ficar doente, é preciso primeiro entrar em contato com uma pessoa contagiosa ou encostar em algo que ela tocou. Mas para ficar assustado, basta acreditar em um boato. Por isso o vírus, entre aspas, de Crummered é tão perigoso. Ele aliena a mente das pessoas, tornando-as absurdamente suscetíveis, as fazendo inclusive contrariar seus próprios interesses e atos que visariam seu próprio bem-estar. Depois que a vacina é desenvolvida, Alan chega a ameaçar dizer para os seus espectadores evitarem-na, e não é difícil imaginar que muitos aceitariam esse conselho, justamente por estarem em um nível avançado de infecção, que as levariam a tomar esse tipo de atitude estúpida. E quando é preso, acusado de fraude, conspiração e provável homicídio, seus seguidores juntam dinheiro e pagam sua fiança. Obviamente, sempre vão existir indivíduos propensos a acreditar em teorias da conspiração, assim como continuamente vai aparecer alguém disposto a criá-las e cultivá-las, se aproveitando do descrédito de instituições estatais e desconfiança nas figuras de autoridade que parte da sociedade não deixa de alimentar. Contudo, o que Contágio faz é ilustrar o quão danoso é esse tipo de comportamento desonesto e enganador, principalmente na era da internet, cuja estrutura permite que informações erradas ou falsas se propaguem de uma maneira muito semelhante à de um vírus altamente infeccioso. Enquanto a varíola, por exemplo, era frequentemente transmitida de um paciente para outros 3, a disseminação de rumores não verificados e nocivos atinge potencialmente milhares, além de ser muito mais rápida. E o pior é que boatos são tão poderosos que são capazes de induzir ao erro até pessoas sensatas, por implantarem a dúvida. Existe um momento no filme que um cientista diz a outro, sem hesitação, que estava desconfiado que os americanos estavam fabricando uma cura em segredo. Mas quando questionado sobre onde viu isso, ele responde que foi na internet. Até encontrarem uma cura, o caos reina e o número de mortes pela doença atinge no mínimo 26 milhões. No entanto, depois de mostrar uma sociedade temporariamente desordenada, com invasões domiciliares e saques em mercearias tendo se tornado práticas comuns, a guerra mundial iminente não começa, e o filme abandona aquele teor quase predominantemente pessimista para exibir a imagem positiva de funcionários públicos altruístas fazendo o possível para concluir o seu trabalho. Nos momentos finais de Contágio, graças principalmente aos esforços de médicos e pesquisadores financiados pelo governo, uma vacina é desenvolvida, testada e produzida em massa, cuja ordem das pessoas que receberiam a cura primeiro é definida por loteria. É comum que novas doenças em pessoas sejam oriundas de animais, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E tendo isso em mente, a conclusão da obra apresenta cenas que revelam o mistério de como o vírus se originou. No início do filme, a doutora Eli Hexton observa que o vírus MEV1 contém cepas de DNA de morcego e porco, e no flashback, vemos uma colônia de morcegos sendo perturbada por uma árvore que está sendo demolida por um caminhão da empresa em que Beth Emhoff trabalhava, exemplificando que a interferência do ser humano, nesse caso, o desmatamento e a destruição de habitats naturais, provoca ou facilita consequências não naturais. Durante o voo, um dos morcegos deixa cair uma parte da banana que estava carregando, que entrou em contato com o vírus em uma fazenda de porcos nas proximidades. Um dos suínos come o pedaço da fruta e depois é vendido e abatido. Mais tarde, observamos o porco sendo preparado na cozinha de um cassino chique de Macau. O chefe, depois de manusear o animal infectado, é convocado para fora do seu local de trabalho. Ele sai da cozinha sem lavar as mãos e posa para uma foto cumprimentando Beth, marcando o primeiro dia de contágio. A rápida disseminação do vírus, em apenas algumas horas, de Hong Kong a Chicago e Minneapolis, é o resultado automático da globalização. Como o aumento das viagens internacionais pode transformar rapidamente doenças regionais em pandemias, às vezes impossíveis de serem contidas ou rastreadas. Contágio é um filme assustador pela verossimilhança, pedagógico e quase documental devido ao zelo com os mínimos detalhes, que seriam recorrentes em um cenário verdadeiro de surto epidêmico, embora não chegue ao pior cenário, que seria um apocalipse total. Durante boa parte da exibição, a narrativa é fria e carregada de suspense, além da angústia provocada pelo conflito social.
Existe um embate dos profissionais que prezam pela racionalidade, algo importante em uma situação extrema, a fim de não gerar mais pânico e encontrarem uma solução rapidamente, contra a população que, assustada com um cenário gradativamente alarmante e sem ter notícias reconfortantes do governo, apela para atos primitivos e motivados pela paranoia. Mas quando os especialistas em saúde finalmente desenvolvem uma vacina, o filme ganha um teor tão otimista que até o Dr. Tiver, sempre preocupado em tomar precauções corretamente para não arriscar contrair o vírus, depois de meses, aperta a mão de uma criança que ele acabou de imunizar. Finalmente livre da possibilidade de não só ficar doente, como de transmitir o patógeno, Tiver oferece sua mão direita vazia, numa manifestação de que não queria fazer mal ao garoto e mostrar que não estava carregando nenhuma arma. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.